Saudações, unidades humanas! Espero que vocês estejam bem e preparados porque eu sou o Ed e é o seguinte. PlayStation 2 é como tudo na vida. Tem quem gosta, tem quem não gosta, mas ninguém nega que o seu desempenho comercial é um fenômeno. Com mais de 155 milhões de unidades vendidas, o PS2 é o console mais vendido do mundo até o momento. Um recorde que dura mais de 20 anos e que pela primeira vez corre o real risco de ser quebrado pelo Switch da Nintendo, que já alcançou a marca de 125 milhões. E como o Switch continua nativo e vendendo bastante, talvez a quebra desse recorde seja apenas uma questão de tempo. PlayStation 2 é um sinônimo de sucesso, mas toda regra tem exceções. Às vezes a Sony chuta no gol e acerta, outras vezes a bola vai parar na arquibancada. E mesmo no caso do ultra bem sucedido PlayStation 2, a Sony achou que estava jogando na várzea e conseguiu isolar uma bola para fora do estádio. Em 2003, no auge do sucesso do PS2, ela lançou um projeto confuso que mais se assemelha a uma crise de identidade. Um projeto chamado Sony PSX. Eu chamo de projeto, mas na verdade é um monstro. Um monstro branco, grande, desajeitado e pesado. Um design que vai na direção completamente oposta dos PlayStation 2 comuns. E tanto o modelo Slim quanto o modelo tijolão são minúsculos quando comparados a essa caixa albina. Ela é tão grande quanto um Xbox clássico, só que consegue ser ainda mais pesada por conta do seu polpudo conteúdo interno. O que é que a Sony estava pensando? O que é que esse tetraedro albino tem de diferente de um PlayStation 2 comum? E mais importante, qual é o público de um aparelho assim? O Sony PSX é um fiasco, então a resposta curta para qual seria o público para esse aparelho, a realidade ensinou para a Sony que o público que ela imaginou para o seu produto era imaginário. E ter imaginação é importante, e a Sony tinha grandes ambições para o PSX. Mesmo não sendo um produto bem sucedido, parte das ideias encontradas nele renderam frutos e de certa forma continuam rendendo até hoje. Quase tudo a respeito do PSX deu muito errado. Mais cedo eu comentei que é um produto confuso, quase uma crise de identidade. E quando a confusão começa pelo nome, nunca é bom sinal. Quando a gente pensa em PSX, pensa nesse console aqui, o Play 1. Mas o PSX é um Play 2, então tem algo errado que não tá certo. Por que a Sony gastaria milhões de dólares em desenvolvimento para chamar um PlayStation 2 por um nome que remete ao Play 1? E a resposta é que o Play 1 nunca se chamou PSX oficialmente. E esse é o PlayStation. E esse é o PlayStation 1. Nunca existiu um console chamado PSX, então da onde vem esse nome? Quando o PlayStation era um projeto ainda, o nome era PlayStation X, onde o X fazia referência à palavra experimental, e fazia sentido porque naquele momento era literalmente um experimento. Só que o povo gosta de abreviar as palavras e PlayStation virou PS e o nome popular PlayStation acabou ficando PSX, mesmo depois que o console foi lançado. Então o PSX foi um nome inventado pelo povo e a Sony tinha nada a ver com isso. Ela nunca registrou a marca PSX, nunca foi algo oficial. Mas mesmo não sendo oficial, ela deveria ter noção de que era um nome popular. Então deve ter sido por isso que ela usou o PSX no Sony PSX, certo? Certo? Não é o caso. Esse nome PSX ficou popular apenas no Ocidente e no Japão não era usado da mesma forma. E o PSX no Sony PSX tem outro significado. É uma abreviação de Personal System X, e o X também é de Experimental. E fazia sentido porque o Sony Personal System Experimental foi um grande experimento, e eu diria até um experimento social. Como assim? Hoje aqui do futuro, a gente enxerga o Sony PSX como um PS2 diferentão, mas não era esse o posicionamento da Sony a respeito desse produto. Para a Sony, o PSX era um Digital Recorder, que também era capaz de rodar jogos de PlayStation 2, jogar no PSX era um complemento de funcionalidade. E a próxima pergunta é, o que é um Digital Recorder? Ao pé da letra é um gravador digital. Mas vamos colocar no contexto dos games. Sony PSX é como se fosse um videogame que viesse com uma placa de captura e um HD embutidos para gravar suas jogatinas, direto do console. E gravar gameplay direto do console hoje não é novidade, mas em 2003 era uma coisa incomum, era um diferencial. Mas é como eu disse, PSX era um digital recorder primeiro e um videogame depois. Foi concebido como uma central multimídia para ocupar um lugar de destaque na sala das pessoas, um conceito parecido com o que foi proposto pelo Xbox One muitos anos depois. E olha o tanto de entradas que esse monstrão tem disponíveis, todas na parte traseira. Duas entradas para controles. Uma entrada que usa um cabo coaxial chamada DC15V que faz algum tipo de conversão de sinal. Entrada para antena VHS e UHF.
entradas e saídas de S-vídeo e vídeo composto estéreo, mais uma saída digital de vídeo em um formato que eu desconheço, uma saída de áudio ótica, entrada para cabo de rede e entrada para energia. Na parte frontal, uma tampa esconde mais um painel cheio de botões, duas entradas para cartão de memória, vários comandos de navegação de menu, porque lembra, o PSX não precisa de um controle de videogame para ser usado, ele é um digital recorder, uma entrada USB e uma entrada para cartão memory stick, que é um padrão da própria Sony, usado em câmeras fotográficas e filmadoras, e também um sensor infravermelho. No alto, o botão liga e desliga, um eject e a entrada para CD e DVD. Também tem um botãozinho para sair do modo jogo, e indicadores de LED para gravação tanto em HD quanto no DVD. Na parte de cima do console tem um detalhe interessante. Claramente a frente do console é essa aqui onde tem o logo da Sony, mas a inscrição PSX na tampa está invertida. A leitura é apontada para a traseira do console. E não é a única coisa invertida, também tem outro indicador de uso e gravação do HD e DVD e mais um sensor infravermelho. Eu imagino que a ideia seria deixar o console virado para frente do lado que fizesse mais sentido de acordo com o uso. Só que, por exemplo, para jogar PS2, a entrada do CD e DVD está na frente e a dos controles está atrás, então ficou bem estranho. Esse aparelho foi lançado apenas no mercado japonês em duas versões, uma com 160 GB de HD custando 79.800 ienes e outra com 250 GB de HD custando 99.800 ienes. Estamos falando de 700 e 870 dólares. Se corrigirmos pela inflação para 2023, estamos falando de aproximadamente 950 e 1.200 dolinhos. Pra gente ter uma comparação com o PlayStation 2 comum, quando foi lançado em 2001 ele custava 300 dólares, mas em 2003 o preço sofreu um corte e caiu para 200 dólares. E por um breve período rolou ainda um preço promocional de 180. Então, quando o Sony PSX foi lançado, o modelo mais barato custava mais que o triplo de um PS2 comum, que era um preço para poucos. E quando uma unidade humana comprava um PSX, ele vinha com o seguinte: o aparelho, um controle tematizado que eu não tenho, um cabo de força, um cabo de vídeo composto, um controle remoto que eu também não tenho, e a documentação e os manuais que eu também não tenho. E os itens que estão faltando no meu são porque ele não foi comprado em uma loja ou sequer de um vendedor. Ele foi encontrado em um lixão de eletrônica do Japão e enviado para mim. Um dos melhores presentes que eu já ganhei veio de um lixão. E só não é melhor do que o likezão que você que tá curtindo o vídeo vai deixar aqui. E se você ainda não é de casa, aproveita e já se inscreva para ter alguma chance do YouTube te notificar quando sair vídeo novo. Além do que, você ajuda demais o canal a continuar crescendo e os chineses dizem que isso é uma relação ganha-ganha. Aliás, me conta como é que esse vídeo chegou até você aí nos comentários. Então agora a gente sabe muito bem o que é um PSX e o que ele se propôs a fazer. Resta entender porque apenas um ano depois do seu lançamento, a sua produção foi encerrada, projeto cancelado. でも遠かったね。でも安かったじゃない。でも重いよ。でも安かったじゃない。でも2ケースも買うなよ。でも節約できたじゃない。重いよ。 PSX デビュー Sony A ideia era boa, tinha muitas funcionalidades diferentes e também era um PlayStation 2. Como é que um produto assim, com tudo isso ao seu favor, não deu certo comercialmente? O preço alto é um fator sem dúvida, mas esse não foi o maior problema. Quando o produto entrega qualidade, o preço alto pode se justificar. A questão é que apesar de ser um produto diferenciado, bem bonito até, o PSX é também um produto horrendo. Sabe aquele conceito de obsolescência programada? Que é uma forma rebuscada que diz que os produtos modernos são colocados no mercado pensados para ter uma vida curta de propósito, para fazer o consumidor comprar outra versão do mesmo produto ligeiramente melhorada? Então, no PSX aconteceu a obsolescência nativa, é um produto que nasceu para dar defeito. Defeitos tão graves que podiam inutilizar o aparelho a qualquer momento, e onde podia dar defeito pode ter certeza que dava. Entre os defeitos mais conhecidos estão o mecanismo de inserção dos DVDs enroscando ou parando de funcionar. Problemas de erro de leitura dos discos. Era comum que os lasers que fazem a leitura e gravação dos DVDs apresentassem defeitos de uso ou de fabricação mesmo. A fonte do PSX é interna e também era problemática, causando problemas de imagem e áudio. Por algum motivo, o controle do PSX era muito mais frágil e propenso a dar defeitos nos analógicos do que os controles do PlayStation 2 comum. O PSX também sofria com incompatibilidade com jogos e acessórios. O PSX crashava frequentemente rodando jogos mais pesados do PlayStation 2. Os jogos que exigiam mais do hardware superaqueciam o console, que ou travava ou desligava sem aviso prévio.
Tanta coisa compactada em uma caixa cheia de componentes e com design claustrofóbico gerou problemas de ventilação que causavam os crashes. E você pode até pensar que se a parte Digital Recorder parasse de funcionar, a parte do PlayStation 2 ainda estaria safe, certo? Errado. Porque da forma que ele funciona, a parte da gravação dos DVDs e do PlayStation 2 são praticamente sistemas separados. E existe uma ordem específica para as coisas acontecerem. A primeira checagem de sistema é no leitor de DVD. Se apresentar defeito, a parte do PlayStation 2 fica inacessível. Nice. E esse outro problema eu não sabia e ouvi recentemente do meu amigo Gigi, também conhecido como Gilão da Mr. Games. Ele comentou que o HD do PSX é integrado ao sistema e que se por algum motivo parar de funcionar, o sistema morre como um todo e vira peso para segurar a porta. E não dava para fazer manutenção, trocar as peças defeituosas? Até dava. Só que a quantidade de defeitos era tão grande, tão frequente, que ficou claro que o produto era ruim e estava dando prejuízo. O PSX se tornou uma fonte de problemas. Não foi à toa que a Sony encerrou as atividades do PSX com apenas um aninho de vida. E o console vendeu cerca de 100 mil unidades apenas muito pouco, especialmente considerando que também era um PlayStation 2. O PSX passou por várias revisões de hardware e atualizações de firmware, e os últimos modelos ofereciam uma certa integração com o PSP. O PSX era mais utilizado para gravar programação de TV em formato digital, e quando rolou essa integração com o PSP, facilitava converter os formatos de vídeo para o formato que o PSP entendia. Mas apenas quem comprou os modelos mais recentes tiveram essa vantagem. Quem comprou os primeiros modelos ficou prejudicado e indignado. Só que nenhuma revisão de hardware ou atualização de firmware conseguiria salvar um produto fatalmente defeituoso de fábrica. E não é muito difícil encontrar um PSX para comprar. Em geral se encontra até com preços baixos porque a maioria deles é nada mais do que peso de papel. Raro é encontrar um que esteja funcionando, aí esse vai custar um pouquinho mais. O meu tem justamente o defeito do leitor de DVD ruim e não tem como acessar o lado PlayStation 2 dele. Ou será que tem? Eu ouvi falar de uma alternativa usando dois memory cards originais da Sony que instala um boot especial que ignora o leitor de DVD e vai direto pro leitor de PlayStation 2. E um dia, quem sabe, eu testo para ver se dá certo. Mas a história do PSX não acaba com seu fracasso, porque pior que o produto fosse, de certa forma ele está presente até hoje em todos os Playstations que vieram depois dele. O PSX apresentou um elemento que veio para ficar, a interface do sistema operacional da Sony, o XMB ou Cross Media Bar. Navegação por ícones horizontais e menus verticais organizados por categorias e submenus é a marca registrada do Sony PSX. Mais tarde a XMB também foi utilizada no PSP e no PlayStation 3. PS4 e PS5 usam interfaces diferentes, mas ainda assim bastante influenciadas pela XMB. E todos os sistemas da Sony citados até o PlayStation 3 têm uma coisa em comum: todos têm o mesmo pai, o Ken Kutaragi. Eu te conto isso para que você perceba que o PlayStation 3 nasceu do jeito que nasceu, de tamanho gigante, cheio de funções que mais tarde foram descartadas e com um preço absurdamente alto, porque surgiu basicamente da exata mesma filosofia do PSX, que era ser o ponto central da sala nas casas das pessoas. E nesse ponto o PSX foi um intermediário, foi um ponto de transição entre um console mais tradicional como o PlayStation 2 e uma máquina que tentava fazer muito mais do que apenas rodar jogos como o PlayStation 3. Eu diria que o PSX foram os primeiros sintomas de uma certa mania de grandeza do Ken Kutaragi, que só se agravaria com o passar dos anos. E esse conceito de ser o ponto central da sala nas casas das pessoas flopou no PSX, flopou no PS3 e flopou até na rival Microsoft quando ela tentou implementar algo parecido no Xbox One. Quem diria que quando unidades humanas compram consoles para jogar videogame, esperam primariamente jogar videogame e todo o resto da perfumaria. New for 2078. PlayStation 9's new electronic spores tap straight into your adrenal gland. O PSX é um PlayStation 2 experimental e obscuro que foi um completo fracasso. Um protótipo muito mal executado, lançado às pressas, sem verba para marketing e que mesmo no Japão muito pouca gente sabia que existia. Alguns rumores que o aparelho seria apenas um digital recorder e o lado PS2 foi adicionado de última hora. E pela forma que tudo funciona meio separado, até faz sentido que isso seja verdade. Só que espiritualmente, tanto pro bem quanto pro mal, parte do PSX superou sua própria existência e alcançou as próximas gerações de PlayStation direto do além-vida. E é inegável que o Sony PSX é parte da história dos videogames. E com isso só me resta do fundo da minha bomba cardíaca pulsante agradecer a todas as unidades humanas que apoiam o canal pelo clube de membros. Mas isso é apenas o que eu penso, me conta o que você achou sobre o PSX. Eu sou o Ed, tamo junto e jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida e até a próxima. Transmissão encerrada.
Agora eu vou poder jogar Starfield o final de semana todo até o horizonte de eventos fazer bico. Ah, você ainda tá por aí? Então aproveita e se inscreve no meu segundo canal, o Ed Topzero, que é um canal que eu dedico a analisar coisas interessantes. Me ajuda a chegar nos 10 mil inscritos, que vai ser muito massa.